Olá pessoal, boa noite. Eu sou o professor Bruno Queregati e bem-vindos a mais uma aula ao vivo de matemática da Nova Concurso. Hoje vamos focar nos concursos de carreiras policiais, soldado da PM de São Paulo, soldado e bombeiro da PM da Bahia e Polícia Científica do Paraná. Antes da gente começar as aulas, o professor João Brasil tem uns recados importantes para vocês. Olá pessoal, boa noite. Muito bom estar recebendo vocês em mais uma aula ao vivo. E antes da gente começar a aula, o Natal já passou, mas a Nova tem um presente para você que você acabou de ganhar. Tá aí na descrição do vídeo. É um link para um curso grátis para cada um desses concursos que o Bruno falou agora há pouco. Tem algumas aulas que vão compor o curso desse concurso aí para você ver. E como eu tenho certeza que você vai gostar desse curso, a gente tem mais um presente especial para você que está assistindo aí. Sabe qual é? O curso completo para cada um desses concursos, ele está agora no site da Nova por 50% de desconto. Olha o presente, olha a oportunidade para começar a estudar para sua tão sonhada vaga. Corre lá, garante o seu curso com 50% de desconto agora, você que está aí assistindo a nossa aula. Se você quiser um material de apoio também, a gente tem a apostila impressa para cada um desses concursos, que o Bruno vai mostrar para vocês aí agora. É isso aí, João. Lembrando que esse 50% de desconto é para o curso online. E esse material impresso aqui é um material complementar que vocês podem obter, tá certo? Então aqui a gente tem soldado da PM de São Paulo com caderno de testes, exercícios bem importantes aí de provas anteriores. Polícia Científica do Paraná e PM da Bahia. Lembrando que no concurso da PM da Bahia o edital ainda não saiu, porque eles ainda estão na fase de aprovação. Mas como já foi praticamente aprovado e está para sair, e alguns alunos já compraram esse material, não fiquem para trás e já vão atrás dos seus estudos aí para a tão sonhada vaga, tá certo? E antes da gente começar a aula, vou passar mais um recadinho para vocês, já que está todo mundo aí acompanhando no Facebook. Por falar em Facebook, a gente vai passar a nossa página que eu e o João a gente tem junto, que é a página Descomplicando Exatas. Essa página, pessoal, é um outro meio para vocês entrarem em contato conosco e acompanhar outras dicas de matemática e de concursos públicos. Curtam lá e vejam as novidades, tá certo? Bom, João, vou deixar o primeiro tópico com você, começa a primeira questão, fico ali aguardando, pegando o comentário do pessoal. Olha a responsa. Pessoal, se tiverem dúvidas, questionamentos na aula, podem ir mandando pelo Facebook, a gente vai acompanhando e vocês vão interagindo com a gente aí, beleza? Vamos começar aqui com a nossa aula. Só uma passadinha rápida, nós estamos tratando aqui de 3 concursos, então são 3 editais com as suas particularidades, mas eles têm muitos pontos em comum, que é o que a gente vai abordar, alguns desses pontos em comuns aqui nessa aula. Nós vamos tratar um pouco sobre alguns tópicos que envolvem raciocínio matemático, um tipo de raciocínio lógico, alguns cálculos de perímetros e áreas e tópicos fundamentais da matemática que aparecem em várias questões desses 3 concursos, ok? E a gente sempre recomenda o quê? Estudar com provas de concursos antigos, mas um dos concursos tem uma particularidade importante, pessoal, que é o seguinte: a Polícia Científica do Paraná tem uma novidade. Matemática é a primeira vez que vai cair, ou melhor, vai cair em relação ao concurso anterior. O último concurso aí, se não me engano, de 2007, não teve matemática, nem o famoso raciocínio lógico quantitativo. Mas com o que a gente vai passar de tópicos aqui, e o que você vai ver no curso, que você com certeza vai aproveitar essa nossa promoção de 50% aí, você vai ver todos os tópicos do edital, que você vai conseguir fazer as questões e estudar para a sua prova e ir bem tranquilamente. Beleza? Então vamos começar a nossa aula de hoje, vamos resolver alguns problemas de provas desses concursos aqui que envolvem os tópicos, e a gente começa isso agora. Vamos lá. Resolver a primeira questão aqui, que caiu para a PM da Bahia em 2012. As letras que aparecem no quadriculado abaixo devem ser substituídas por números, a fim de que em cada uma das linhas, colunas e diagonais, a soma dos 3 números seja a mesma. Se x, y, w e z satisfazem as condições do problema, então x mais y mais z mais w é igual a... E aí vem as nossas alternativas. Então uma questão aí que vai exigir um pouquinho de raciocínio matemático. Ah, qual é o tópico geral? Raciocínio lógico matemático. Coisa importante, o que ele está perguntando? Ele está pedindo para a gente aqui a soma desses 4 números. Cadê eles? Estão aqui, o x está aqui, o y está aqui, o z está aqui, perdi o z, achei, e o w está aqui. E aí ele deu uma informação relevante no enunciado, que eu vou destacar aqui para vocês. Ele falou o seguinte: a soma dos 3 números seja a mesma. Então a soma dos 3 números tem que ser a mesma. Aonde que ela tem que ser a mesma? Ele também disse,
nas linhas, colunas e diagonais. Então, cadê aqui? Linhas, colunas e diagonais. E qual é a soma? Bom, a gente basta pegar uma linha, uma coluna, uma diagonal completa e ver a soma. Se a gente olhar bem aqui, ó, vou destacar de azul, a gente tem uma diagonal completa aqui, ó. Qual é a soma dessa diagonal? Vamos fazer a soma aqui. 8 mais 5 mais 2 igual a 15. Como a soma tem que ser a mesma, quer dizer que toda coluna, toda linha e toda diagonal vai ter soma igual a 15. Usando isso que a gente acabou de achar, a gente vai conseguir achar o x, o y, o z e o w. Vamos lá, então? Então, vamos começar por essa linha aqui, ó. O que essa linha vai dar pra gente? Ela vai dar o seguinte, que x mais 7 mais 2 igual a 15. Certo? Então, 7 mais 2, 9 igual a 15. Portanto, x é igual a 15 menos 9. X vale 6. Acabei de achar o x. Beleza. Próxima linha. Vou pegar essa linha aqui. Essa linha me diz o seguinte, que o x mais o y mais 8 tem que ser igual a 15. Mas eu acabei de achar quanto vale o x. O x vale 6. 6 mais y mais 8 igual a 15. Y mais 14 igual a 15. Então, portanto, o y vale 1. Acabei de achar o segundo. Vamos lá, e assim a gente vai sucessivamente. Eu vou pegar agora essa coluna. Eu falei linha antes, mas é coluna, pessoal. Não confundam linhas com colunas. Linhas em pé, linhas deitadas, colunas em pé. Acabei de confundir de novo. Vamos lá. Essa coluna que eu pintei agora, 2 mais w mais 4 é igual a 15. Portanto, w mais 6 é igual a 15. W vai ser igual a 15 menos 6, que é 9. Tá faltando quem? O z, o último e querido z, que tá nessa linha, agora sim, aqui. Vocês nunca mais vão esquecer o que é linha e coluna, gente. 8 mais z mais 4 é igual a 15. Z mais 12 é igual a 15. Portanto, z é igual a 3. E o que o exercício está pedindo? Ele quer a soma x mais y mais z mais w. Então ele quer 6, que é o x, mais o y, que é 1, mais o z, que é 3, mais o w, que é 9. 6 mais 1, 7. 7 mais 3, 10. 10 mais 9, 19. Que é a minha alternativa A, que é a resposta da nossa pergunta aqui. Boa, João. Posso mandar um comentário aí? Opa, manda aí. Até seguindo um pouco a dúvida do pessoal. A dúvida que ficou é se necessariamente a gente precisaria encontrar os valores de x, y, z e w. Né? O que você fez aqui, você fez uma solução geral. Né? Você encontrou todos os valores, então se tivesse uma pergunta, encontre o valor de x, ou y, ou z, ou w, a gente encontra exatamente pela essa metodologia que você passou. Perfeito. No caso da soma, tem uma dica legal, que é a seguinte. Esse quadro, onde as colunas e as linhas e as diagonais devem ser o mesmo valor, só é possível se os números, todos os números, forem exatamente os números de 1 a 9. Tanto que o que você encontrou foi exatamente os números que estavam faltando. Olha lá. 6, que não está aparecendo lá, o 1, o w igual a 9 e o z igual a 3. Se você olhar, todos os outros estão. O 2, o 4, o 5, o 7 e tudo mais. Então, dessa maneira geral, como você sabe que tem que ser os números de 1 a 9, um jeito para resolver rápido, nesse caso que está pedindo a soma, é você ver quais números que estão faltando e fazer a soma. Não necessariamente saber quem é o 6, quem é o 3, quem é o 9, quem é o 1, não importando a ordem. E aí você consegue resolver a questão nesse caso particular. Agora, se for uma abordagem geral, se eles perguntassem, por exemplo, qual é o valor só de x, aí tem que ser a abordagem que você colocou. Então, pessoal, os alunos têm que prestar atenção exatamente nisso. Olhar o que a pergunta está pedindo e às vezes ver um jeito para tentar acelerar um pouco o resultado. Então, maravilha, de um jeito geralzão aí, a galera vai curtir essa resolução. Lembrando que essa questão é bem comum, tá, pessoal? Então fiquem espertos que questão com esse quadrinho aí é sempre a sequência de 1 a 9. Então, encontrando ela, vocês matam qualquer questão aí. Olha essa dica que o Bruno deu, hein? Se quem sacar que são os números de 1 a 9, já poupa um tempo grande na prova. Porque olha aqui, 2, 4, 5, 7, 8. Quem tá faltando? 1, 3, 6 e 9. Quem é quem? Quem é o x, quem é o y, quem é o z? Não interessa, é só fazer a soma que dá 19. Boa dica.
Aproveitou a dica? Vem que a próxima questão é com você, Bruno. Beleza, deixa comigo. Vamos lá para a próxima. Bom, pessoal, vamos passar para a próxima aqui. A gente vai fazer esse revezamento até para descansar um pouquinho. O João também vai olhando as dicas do pessoal. Questão da PM da Bahia. Aproveitando, eu vi que tem pessoal da Bahia nos comentários enquanto o João estava fazendo a primeira questão. Então, um abraço pro pessoal da Bahia aí, que vai prestar o concurso e certamente vai estar na PM aí assim que realizarem as provas. Beleza? Então, vamos lá. PM da Bahia de 2012. A questão diz o seguinte. O esquema abaixo mostra a parte de certo bairro de uma cidade, em que um feixe de ruas paralelas, nas direções 1 e 2, intercepta a Avenida Brasil nos seguintes cruzamentos, A, B, C, D e E, como mostra a figura aqui, e as direções 1 e 2 indicadas. Considere que, certo dia, 32 policiais de um destacamento da Polícia Militar partiram do ponto P em direção à Avenida Brasil, caminhando metade deles na direção 1 e a outra metade na direção 2. Se a partir de então, a cada cruzamento atingido, o grupo se dividia, seguindo metade na direção 1 e os demais na direção 2, então é correto afirmar que o total de pessoas que chegaram em B e D foi quanto? Bom, pessoal, essa é uma questão que envolve um pouco de interpretação, certo? Um enunciado é longo, mas ela é bem clara. Envolve uma questão com figura aí. O importante é ler o texto com calma. O que eu vou fazer? Eu vou passar para um slide posterior aqui, onde a gente tem a figura maior. E o que o enunciado falou? Diz que no começo a gente está com o destacamento aqui, os 32 policiais reunidos no ponto P. E o que eles vão fazer é uma operação de patrulhamento, onde eles vão caminhar por essas ruas, certo? Essas são as ruas de feixes paralelos, que o enunciado falou, onde no final todas se cruzam lá na Avenida Brasil, que está indicado aqui embaixo. E o que ele está dizendo? Ele está dizendo que quando chega num determinado cruzamento, vamos supor este cruzamento aqui, metade do destacamento vai para a direção 1, aqui, e a outra metade vai para a direção 2 aqui. Ou seja, em cada ponto de cruzamento a gente vai ter uma divisão. Então, para a gente saber a quantidade de pessoas que chegaram em B e D, e o que ele quer enunciar é a soma dos dois, a gente vai fazer o quê? Pegar os 32 policiais e ver exatamente como a operação foi realizada. Então, deixa eu colocar outra cor aqui e a gente vai indicando. Então, na primeira passagem, o que ocorreu? Os 32 policiais dividiram-se nas direções 1 e 2. Então, neste pedacinho aqui estão passando 16 policiais e aqui outros 16. Tá? Até apagar aqui para a gente representar o cruzamento. Bom, esses primeiros 16 chegaram nesse cruzamento aqui. O que vai ocorrer? Vai ocorrer a divisão, metade para cada lado. Então, vem 8 para cá e 8 seguem para cá. Do mesmo jeito, os outros 16 que chegaram nesse cruzamento aqui, vem 8 para cá e 8 para cá. Trocando a cor de novo, vamos para a segunda leva de cruzamentos. Chegando neste cruzamento aqui. Quantos policiais estão chegando nele, pessoal? São os 8 que vieram da primeira divisão. Então, o que vai ocorrer? Uma nova divisão. 4 vem para esse lado, 4 vem para esse lado. Nesse cruzamento aqui, pessoal, aqui tem um ponto importante. Tá chegando 8 daqui e 8 daqui. Ou seja, pessoas que se dividiram lá no começo voltam a se encontrar aqui. E o que vai ocorrer? Exatamente o que o enunciado falou. Metade para cada lado. Então, como a gente tem um total de 16 aqui, já que chegaram 8 de cada lado, eu vou ter 8 aqui e 8 aqui. E não 4. O pessoal que errou bastante essa questão quando fez a prova, achou que aqui era 4. Mas, na verdade, estão chegando 8 aqui e 8 aqui. Do outro lado, no outro cruzamento, só tem 8. Então, vem 4 para cá e 4 para cá. Próxima leva de cruzamentos. Então, a gente vem para essa leva aqui. Aqui estão chegando quanto, pessoal? Apenas esses 4. Então, vem 2 para cá, 2 para cá. Nesse aqui, pessoal, estão chegando quantos? Estão chegando 12, né? 4 daqui e 8 daqui. Vai ocorrer a divisão, 6 para cada lado. Do mesmo jeito, aqui. Tá certo? Porque é tudo simétrico, então a divisão fica tranquilo. 6 para cá e 6 para cá. E lá na ponta, também chegaram apenas 4, 2 para cá e 2 para cá. Por fim, o penúltimo cruzamento aqui, chegaram 2 para cá, então eu fico com 1 para cá e 1 para cá. Nesse cruzamento aqui, chegaram quantos? Chegaram 8, né? 2 de um lado e 6 do outro. Então vem 4 para cá, 4 para cá. Sempre dividindo por 2, pessoal. No meio aqui, pessoal, chegaram quantos? 12. 6 de cada lado.
Então a divisão vai ser o quê? 6 para cada lado também. 6 para cá, 6 para cá. Como é tudo simétrico, pessoal, aqui também chegou 8, chegaram 8, 4 para cada lado, e aqui chegaram 2, 1 para cada lado. E aí a gente consegue ver quantos chegaram em cada ponto. No ponto A chegou apenas um policial, no ponto B veio 1 de um lado e 4 do outro, totalizando 5. Do C, 4 de um lado e 6 do outro, totalizando 10. No D, é simétrico, também é 10. No E são 5. E no F são 1. Voltando lá para a questão, pessoal, ele quer saber quantos chegaram em B e D. Ou seja, ele quer a soma dos dois. Então, em B chegaram 5 e em D chegaram 10. Somando os dois, a gente tem a alternativa B, 15 policiais. Então, essa questão, pessoal, ela é legal porque ela é interpretativa e ela é legal porque ela é uma questão que a gente chama de questão do cotidiano. E para quem vai virar policial, e todo mundo que está assistindo aqui vai virar policial, vai passar no concurso de vocês, essa é uma coisa corriqueira de vocês. É uma operação que vocês vão ter, uma divisão de ruas. Às vezes vocês têm alguma operação ostensiva que vocês vão procurar alguns suspeitos e vocês precisam fechar todas as ruas. Então, onde cada viatura vai caminhar para saber quantas viaturas vão estar em cada ponto em determinado momento. Essa questão é uma coisa mais simples. Lá na polícia, vocês vão estar trabalhando com operações mais complexas, onde é importante saber quantas viaturas ou quantos policiais estarão passando em cada lugar, em cada esquina ou em cada cruzamento, tá certo? Então é uma questão de cotidiano que vale para a missão de vocês aí no futuro. Tem perguntinha, João? Perguntinha, dessa pergunta ainda não, parece que o pessoal conseguiu entender bem, Bruno. Uma coisa que assusta, só o desenho, o pessoal que falou, ai meu Deus, como é que eu vou resolver essa? Não tem nenhum método específico, pessoal. Vocês viram o que o Bruno fez? Ele foi resolvendo passo a passo com aquele desenho mágico. Não tem tópico, aqui não tem X, aqui não tem Y. Foi simplesmente interpretando esse enunciado. Isso é uma questão bacana aí para prestar atenção, que nessas provas seja da Polícia de São Paulo, da Bahia, sempre tem questão, o Bruno sabe bem disso, que aparece pra gente resolver assim, não tem nenhum tópico específico. A gente vai interpretando e vai resolvendo à medida. E basicamente trabalhando com soma simples, né, João? Vocês perceberam aqui que a gente só somava e dividia por 2. Somava e dividia por 2. Onde juntava e ia dividindo. No final a gente viu como os 32 policiais se deslocaram. E uma maneira de verificar se você fez a conta certa é somar todo mundo aqui, pessoal. Se você somar todo mundo aqui, tem que dar 32. E se você somar 1 mais 5, 6, mais 10, 16, mais 10, 26, mais 5, 31, mais 1, 32. Os mesmos que começaram lá no começo da missão. Tá certo? Bom, pessoal, qualquer outra dúvida, manda aí. Dessa vez agora, novamente a substituição. João assume nessa, eu volto na próxima. Valeu, Brunão. Só o enunciado dessa questão já assusta, hein? Olha o tamanho dele. Mais uma dica aqui, enunciado grande nessas provas. Vamos ler com calma, nenhum bicho de 7 cabeças. Às vezes a questão é bem tranquila. Vocês vão ver que é o caso dessa aqui, também da PM da Bahia. O pessoal tá pedindo aí a questão da PM de São Paulo. São as próximas. Só segurar um pouquinho aí que a gente já chega. Certo dia, 3 policiais militares, Alceste, Belo e Guerra, foram designados para cumprir tarefas distintas entre si. Considere as seguintes informações. Então, seus tempos de serviço na corporação eram 12, 15 e 19 anos. E está destacado no enunciado, a gente destaca aqui também, não respectivamente. Já vou falar disso. As tarefas para as quais eles foram designados eram patrulhamento de um bairro, acompanhamento de um evento e patrulhamento do trânsito em uma região. A Alceste coube exercer o acompanhamento do evento. Na ocasião, Guerra tinha 19 anos de serviço na corporação. Aquele que tinha 12 anos de serviço fez o patrulhamento do trânsito. Com base nas informações dadas, é correto afirmar que as alternativas: A. Alceste tinha 12 anos de serviço na corporação. Belo tinha 12 anos de serviço na corporação. Belo fez o patrulhamento do bairro. Alceste não tinha 15 anos de serviço na corporação. E Guerra fez o patrulhamento do trânsito. Antes da gente descobrir aí quanto tempo cada um tinha de corporação e qual a tarefa de cada um, atenção para isso aqui. Não respectivamente. O que significa isso? Que a ordem que tem aqui dos tempos de corporação não é a mesma ordem dos nomes. Então não adianta falar que o Alceste tinha 12, que o Belo tinha 15 e que o Guerra tinha 19. Por quê? Porque tá errado. E aí você vai jogar uma questão fora, você não vai fazer isso. Ok? Então vamos apagar isso aqui, porque o não respectivamente... E
A banca, nesse caso, a gente sabe que a banca assusta a gente, mas ela foi bem legal, porque na prova, quem procurar a prova antiga vai achar que está destacado esse não respectivamente, porque é importantíssimo para resolver. Senão já ia falar que cada um tinha a respectividade e acabar errando a questão. Vamos lá, pessoal, vamos interpretar as informações aqui. Eu vou pegar um slide em branco aqui e eu vou escrever o nome desses 3 policiais aqui: Alceste, Belo e Guerra. E aí eu vou colocar o seguinte. Ô, João, só um parênteses rapidinho enquanto o João desenha a tabela para esse próximo exercício. O pessoal está questionando um pouquinho a questão anterior, que o pessoal às vezes não acompanhou um pouco o final, ficou em dúvida um pouco da resposta. João vai terminar essa questão, assim que ele acabar eu volto e mostro de novo a explicação ali no final, tá certo? Só aguardar que na próxima eu volto. Beleza. Segue lá, João. Então, vamos lá finalizar essa questão aqui. Vamos pegar a primeira informação aqui. Ele falou que a Alceste coube exercer o acompanhamento do evento. Então, ó, Alceste, acompanhamento do evento. Ele já deu essa informação. Então eu vou lá escrever aqui no meu outro slide que o Alceste, evento, eu escrevi evento, mas não era isso que era para escrever. Esse cara aqui eu vou colocar o trabalho dele, a ocupação, na verdade, né? Então, o Põe Alceste... missão pra ficar bonito, João. Oi? Põe missão pra ficar bonito. Missão tem bem cara, então eu escrevi missão. Missão dada é missão cumprida. E eles vão cumprir essa missão aqui. O Alceste, ele acompanhou o evento. Ok? Informação que o próprio enunciado já deu. Então essa primeira a gente já usou. Um xizinho nela aqui que a gente já usou. Na ocasião, Guerra tinha 19 anos de serviço da corporação. Então nosso amigo Guerra aqui tinha 19 anos de corporação. Próxima informação. Aquele que tinha 12 anos de serviço fez o patrulhamento do trânsito. Então, vamos lá. Então, automaticamente, quem tinha 12 anos fez o patrulhamento do trânsito. Vamos voltar para a tabela aqui. Estou indo e voltando, não se perca, só para a gente chegar melhor. O Guerra, ele tem 19 anos. Logo, se ele tem 19 anos, ele não tem 12, então ele não patrulhou o trânsito. Ok? Então, se ele não patrulhou o trânsito e o Alceste está acompanhando o evento, só sobra uma única missão para o Guerra, que é o patrulhamento do trânsito. Do trânsito ou do bairro? Agora, eu até me perdi aqui. Do trânsito. Então, ele fez o patrulhamento do bairro. Presta atenção. Então, vamos recapitular. Quem tinha 12 anos patrulhou o trânsito. O Guerra tem 19, então ele vai patrulhar o bairro. Logo, o único que sobrou para patrulhar o trânsito foi o Belo, porque o Alceste já acompanha o evento e o Guerra já patrulha o bairro. Então, o Belo, ele patrulha o trânsito. Se ele patrulha o trânsito, pela informação que a gente tinha antes, quem tem 12 anos patrulha o trânsito. Então, quanto tempo tem o Belo? 12. Se ele tem 12, só sobrou 15 para o Alceste. A gente tem a tabela aqui com todo o tempo de corporação e a missão de cada um. Não resolvemos o exercício inteiro. A gente tem que olhar as alternativas agora, para ver o que está pedindo. Tem que tomar cuidado nessa hora também, porque vocês vão ver que elas têm querendo pegar a gente aqui. Alceste tinha 12 anos de serviço na corporação. Não, a gente acabou de ver que ele tinha 15. Belo tinha 12 anos de serviço na corporação. Vamos só lembrar a tabela aqui, o Belo tem 12 anos. Tá correto. É a alternativa B a certa. Vamos só ver as demais. C. Belo fez o patrulhamento do bairro. Não, tá errado. Belo patrulhou o trânsito. Essa alternativa tá errada. Alceste não tinha 15 anos. Não é verdade, ele tinha 15 anos. A alternativa tá errada. Essa é que acaba confundindo o pessoal. Às vezes na pressa da prova a gente lê rapidinho o enunciado, a alternativa e marca. Mas essa tá errada, porque ele tinha, esse não tá incorreto. E Guerra fez o patrulhamento do trânsito. Não, Guerra não patrulhou o trânsito. Guerra patrulhou o bairro. Então essas alternativas estão erradas. A correta é a B. Olha aí, pessoal, uma questão de raciocínio lógico puro. Interpretar o enunciado é grande, assusta, a gente quer pular a questão, não pula. Olha que a questão não era difícil. Ok? Vou trazer
Vamos só mandar um comentário nela antes de eu voltar, João. Eu acho importante, põe lá na tabelinha. Pessoal, essas questões de raciocínio lógico normalmente vão ser dadas da seguinte maneira. Eles não complicam muito. Eles ficam sempre em 3 pessoas com 2 coisas. Seja nesse caso aí, tempo e missão. Então vai ser sempre uma tabelinha desse tipo, 3 linhas e 2 colunas. O enunciado sempre vai te dar uma ou 2 informações que são certeza. Então o que ele deu? Ele deu o evento do Alcestre e o tempo do Guerra. Então ele preencheu já 2 certeza. E sempre a terceira, ou se tiver 4 dicas, ela é sempre aquela que você vai condensar tudo e responder a questão. No caso, o que ele falou? Que quem tinha 12 anos patrulhou o trânsito. Se você olhar, o único lugar que você conseguiria encaixar isso é no Belo. Porque já que o Alcestre já está no evento e o Guerra já tem 19 anos, foi o que o João fez. Ele já preencheu ali e aí só eliminou os outros. O que é importante, pessoal, é preencher primeiro aquilo que ele já fala. Então, o acompanhamento do evento e o tempo já colocam. Porque é isso que vai ajudar vocês a pegar aquela dica final, que sempre é a dica mais complicada para resolver. E usem sempre a tabelinha. A tabelinha vai sempre ajudar. É isso aí, João. Beleza. Certinho. Chamar o Bruno de volta para só fazer uma recapitulação. Beleza. Da outra questão. Vamos voltar lá na outra questão, que também deu um pouco do delay do vídeo. Não sei como é que o pessoal ficou na transmissão. Então a gente vai recapitular. O que a questão falou, pessoal? Ela iniciou lá no ponto P com 32 policiais. E o que eles falavam? Que sempre, partindo do ponto P, sempre dividia por 2 a quantidade de pessoas que tinham aqui. Certo? Deixa eu só tirar o marcador, colocar aqui, pronto. Então, partindo do ponto P, estavam os 32. Para cada lado, então, vai dividir igualmente. Então, dividiu quanto? 16 para cada lado, já que estavam os 32 aqui no começo. Quando chegava no próximo cruzamento aqui, ocorria novamente a divisão. Mas como que ocorria a divisão? Em função da quantidade de policiais que estavam na rua naquele momento. Então, como eu tinha 16 aqui, dividiu 8 para cada lado. E aqui é a mesma coisa, 8 para cada lado. No próximo cruzamento, esse aqui, por exemplo, vieram 8. Dividiu o quê? 4 para cada lado. Nesse aqui, pessoal, vieram 8 desse lado e 8 desse, totalizando 16 de novo. Então, o que foi feito? A gente fez novamente uma divisão por 2, que é 8 para cada lado. Então, aqui, pessoal, quantos chegaram? 16 e não 8. Porque vieram 8 da primeira leva e 8 da segunda. E aí formaram 16 novamente. Qual que é a ordem do cruzamento? A ordem do cruzamento é sempre dividir igualmente. Então, a gente dividiu 8 para cá, 8 para cá. E aqui só vieram 8, 4 para cada lado. E isso a gente foi repetindo. Então, aqui passaram 4, dividiu 2, 2. Aqui chegaram 12, porque vieram 4 de um lado e 8 do outro. Então, dividiu 6, 6, 6 para cada lado. E assim, a gente foi preenchendo. No final, pessoal, a gente vê em cada ponto quantos chegaram. No A, só veio esse policial isolado aqui. No B, vieram esse policial isolado nessa rua e mais 4 que vieram do outro cruzamento. Então, 1 mais 4 aqui totalizaram 5 daqui. Aqui, novamente, vieram 4 de cá e 6 de cá, que deram 10. E assim sucessivamente em todos os outros cruzamentos. Então, o que vocês têm que respeitar aqui? O que foi dado na missão. A missão é, chegou na esquina, a quantidade de policiais que está lá é dividida igualmente nas duas direções. Então, você tem que ir abrindo isso até chegar no final. Beleza? O pessoal mandou mais alguma perguntinha aí, João? Por hora tranquilo? não. Então tá aí a explicação. Vi que o pessoal perguntou também se esse vídeo vai estar disponível depois. Sim, pessoal, vai estar disponível. Então, quem está acompanhando ao vivo pode depois rever quantas vezes quiser aí pelo Facebook. Tá ok? Vamos lá. Então, vou passar aqui a questão do João e vamos para a minha. Próxima, novamente da PM da Bahia. Bom, a questão diz, os termos da sequência 25, 22, 11, 33, 30, 15, 45, 42, 21 e 63 são obtidos segundo um determinado padrão. De acordo com esse padrão, o 13º termo da sequência deverá ser qual número? Deverá ser um número e ele dá características desse número. Bom, pessoal, questão de sequência tem uma metodologia de resolução bem simples. Qual que é? Primeiro passo é você encontrar o padrão da sequência. O que é o padrão? O que vai provocando, vamos dizer assim, a repetição dos termos. Ou não necessariamente a repetição, mas o que vai alterando os termos, qual que é o fator que você vai fazendo para que vá montando os termos da sequência. Como que você faz isso? Normalmente organizando um a um e verificando a hora que o padrão se repete. Então, olhando aqui na tela, o que a gente tem? A gente tem uma sequência aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10 termos. Ele quer o 13º. Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que encontrar o padrão e depois continuar a sequência para encontrar a resposta correta. Então vamos lá. Primeiro termo, pessoal, é 25. E o segundo é 22. Matematicamente, pessoal, o que eu fiz aqui? Para ir de 25 para 22, eu subtraí 3, né, pessoal? Porque 25 menos 22 é igual a 3. Então o que eu fiz, pessoal? Aqui eu subtraí 3, eu fiz menos 3. Do segundo para o terceiro, eu subtraí 3? Não. Então ainda não é o padrão completo. Então tem mais coisas aí para a gente chegar no padrão. Do 22 para o 11, pessoal, o que eu fiz matematicamente aqui? 22 para o 11 é uma divisão por 2, certo? Porque 22 dividido por 2 é igual a 11. É só para arrumar aqui e ficar correto? 25 menos 3 é igual a 22. Então aqui o que eu fiz? Eu dividi por 2. Para o próximo, pessoal, eu subtraí 3? Não subtraí 3. Então ainda o padrão não repetiu. O que eu fiz aqui? De 11 para 33 foi uma multiplicação por 3, certo? 11 vezes 3 é igual a 33. Então aqui eu fiz uma multiplicação por 3. Tá certo? Então é isso que a minha sequência está fazendo. Primeiro eu subtraio 3, depois eu divido por 2, depois eu multiplico por 3. Vamos ver o próximo termo. O próximo termo, pessoal, o que eu fiz? De 33 para 30, eu subtraí 3. Opa! Retornei exatamente o que foi feito no primeiro. O que está acontecendo? O padrão está começando a repetir. Então qual que é o padrão da minha sequência? Eu vou sempre subtrair 3, depois no próximo eu multiplico por 2, divido por 2, perdão, e no próximo eu multiplico por 3. E assim eu vou repetindo. Vamos ver aqui, ó. Subtraiu 3, de 30 para 15 eu dividi por 2, depois eu multipliquei por 3. Repetiu. Aqui vai acontecer o que de novo, ó? Repetindo o padrão. Subtraí 3, dividi por 2, multipliquei por 3. Pronto, cheguei no 10º termo, multiplicando por 3. Agora a gente pode partir a sequência, certo? Então, partindo do 63. O 11º termo, pessoal, vai ser quanto? Se eu fiz aqui multiplicando por 3, o próximo termo para seguir o padrão é subtrair 3. Então, 63 menos 3 é 60. Esse é o 11º termo. O 12º, pessoal, se eu subtrair 3, o próximo termo do padrão é dividir por 2. 60 dividido por 2, 30. Esse é o termo 11º, 12º, eu quero o 13º, que é o próximo aqui. O que vai ser? Seguindo o padrão. Se eu dividir por 2 aqui, que é o próximo da sequência, multiplicar por 3. 30 vezes 3, 90, e esse é meu 13º termo. Então o que eu fiz, pessoal? Essas questões de sequência tem que encontrar o padrão. Envolve até um pouco de raciocínio lógico, é você ver como que a sequência está se comportando. Então qual que era o comportamento? Eu subtraio 3, divido 2, multiplico 3. Subtraio 3, divido 2, multiplico 3. Qualquer questão dessa, pessoal, pode aparecer. Pode ser somar 2, multiplicar por 5, somar por 3, diminuir 2. Enfim, pode acontecer de tudo. O importante é você encontrar o padrão e ver quantos números precisam para ter esse padrão. E aí você só vai replicando isso, que a sequência ela é interminável. Tá certo? Então a gente chegou no 13º termo, que é 90, e aí a gente olha as alternativas. Alternativa A é não inteiro o número? Não, 90 é um número inteiro, então não é A. B é ímpar? Não, porque 90 é par. C é maior que 80? É, pode ser essa. D é divisível por 4? Não, porque se eu dividir 90 por 4 dá 22,5, então dá um número quebrado. Divisível é quando a divisão dá exata. E E é múltiplo de 11? Não, o múltiplo de 11 mais próximo de 90 é o 88, depois já passa para o 99. Então 90 não é múltiplo de 11. Restando então a alternativa C. Tá certo, pessoal? Então é uma questão de raciocínio, onde a parte de sequência você tem que encontrar o padrão. Às vezes pode cair sequências mais fáceis, que é só um padrão, por exemplo, multiplicar por 3, por exemplo. Ou pode cair essas sequências um pouco mais elaboradas, que é você ter 3 coisas diferentes dentro do padrão. E aí depois o padrão vai se repetindo. Mas é a mesma coisa, pessoal. Olha a sequência, vê quantos repetem, e aí vai replicando ela até chegar no número desejado. No caso, eu queria aí o 13º termo, tá certo?
Ó, Bruno, Manda aí, João. tem uma pergunta da Estela aqui que ela está perguntando se para cada operação que a gente faz, pega o resultado e vai obtendo o próximo número da sequência. É isso mesmo, Estela. Você viu que o enunciado ele deu já a sequência, que como o Bruno fez ali, para achar qual que é o padrão da sequência. E aí, o que faz? Depois que a gente faz uma conta, seja o menos 3, o dividido por 2 ou vezes 3, eu vou pegar o resultado e nesse resultado eu aplico a próxima operação e aí eu vou achando a sequência. Como o exercício ele deu 10 termos e ele pediu o 13º, o que o Bruno fez? Ele pegou o 63 e ele continuou a fazer as operações. Aí deu 60, a primeira operação do menos 3. O resultado ele fez dividido por 2. E o resultado da divisão por 2, que é o 30, ele fez vezes 3. Sempre resultado, pessoal. Então, o 60 dividido por 2 deu 30 e o 30 vezes 3 deu 90. Então eu tenho que ir seguindo o padrão. Eu não consigo chegar no 13º direto. Para eu chegar nele, eu preciso encontrar os anteriores. Por isso que é dado a uma parte da sequência no enunciado para eu achar o padrão. E aí eu sigo em frente até chegar ao termo que eu quero. Beleza? Ótima pergunta aí, Esther. Parabéns. João. Vamos lá, pessoal? Você. É bom que vocês não enjoam da cara de ninguém aqui. Cada hora é um. Boa. Polícia de São Paulo, banca a VUNESP, que o pessoal tava pedindo bastante a VUNESP aí, presente para vocês. Caiu no concurso, eu ia falar no ano passado, esqueci que a gente tá em 2017, ano retrasado já, 2015. Sabendo que um atleta leva 1 minuto e 25 segundos para dar uma volta completa em uma pista de corrida, então em 8 minutos, o máximo número de voltas completas que esse atleta poderá dar nessa pista, mantendo sempre o mesmo tempo por volta, é 8, 4, 5, 6 e 7. Bom, antes da gente resolver, eu vou fazer um alerta assim, importante. Eu vou fazer um certo terror para você não esquecer nunca mais na sua vida e não errar isso de jeito nenhum. O que o pessoal faz muito nessa questão, assim, muito? Ah, o atleta leva 1 minuto e 25 segundos para dar uma volta. Aí fala que o tempo de uma volta é 1,25. E aqui está feito o maior atentado à sua prova. Se você fizer isso, você vai errar essa questão. Então, cuidado com o exercício com tempo. 1 minuto e 25 segundos nunca na história da humanidade vai ser 1,25. Ah, 1 minuto e 40 segundos não vai ser 1,4. Por quê? Porque quando a gente usa números com vírgula, a gente está pegando uma parte de um todo. Não vamos nos preocupar com isso agora. Exercício com tempo, vamos trabalhar com uma única unidade. No caso aqui, segundos. Então, ao invés de trabalhar com 1 minuto e 25 segundos, vamos transformar esse 1 minuto e 25 segundos só em segundos. Como que a gente faz isso? Vamos lembrar que 1 minuto equivale a 60 segundos. Então guarda bem isso, não usa número com vírgula em exercício de tempo. Dá para resolver? Dá, mas a chance de errar é grande, então não vamos resolver. Vou trabalhar só com segundos aqui. Vou pegar esse 1 minuto e 25 segundos e vou passar só para a segunda. Então, 1 minuto e 25 segundos. Quanto vale 1 minuto, pessoal? 1 minuto vale 60 segundos. 60 segundos mais 25 segundos, 85 segundos. Esse é o tempo em segundos que o atleta demora para dar uma volta. Em segundos. Então eu não estou misturando mais unidades, nem minuto nem segundo. Ok? E ele tem que completar a pista, ele quer saber em 8 minutos quantas voltas completas, eu vou destacar essa informação, porque ele não quer par de volta, ele quer voltas completas, ele consegue dar. Bom, se eu sei o tempo total e o tempo de uma volta, qual é a conta que eu vou fazer? Eu vou dividir o tempo total que ele tem para correr pelo tempo de uma volta. E aí eu vou ter quantas voltas ele consegue dar. Mas como eu estou trabalhando com o meu tempo em segundos, eu também vou passar 8 minutos para segundos, ok? E como é que eu faço essa conta? 8 minutos. Quantos segundos são? Posso fazer uma regrinha de 3 aqui, bem simples. Se eu sei que 1 minuto equivale a 60 segundos, portanto, 8 minutos equivale a X. Só um parênteses aqui, João. O Tairon disse que fez na regra de 3 antes de você falar. Então ele foi no vidente e adivinhou como você ia fazer. Então boa, Tairon, tá certinho, é isso aí. Já pegou antes aí, hein? Boa. Então, a gente faz aqui a regra de 3, seguindo a dica do Tairon aí, que já se antecipou, que beleza.
vai ficar x é igual a 8 vezes 60, que eu vou fazer a conta aqui, 480 segundos. Então esse é o tempo em segundos que ele leva que ele tem para correr. São 8 minutos em segundos. A conta final é bastante simples. Então o número de voltas a conta vai ser 480 dividido por 85. Então, vou tentar aí o 5, o 6, o 7. Se eu fizer a conta, eu vou fazer 85 aqui, vezes 5. 5 vezes 5, 25, fica 5, sobem 2. 5 vezes 8, 40, mais 2, 425. Vamos tentar o 6, pessoal. Vou fazer aqui do lado, aqui em cima, quer dizer. 85 vezes 6. 6 vezes 5, 30. Fica 0. Vai 3. 6 vezes 8, opa. 6 vezes 8, 48. Mais 1, 51. Ok? 48, mais 51, 3, 48 mais 3. Mais 3. E tá certo, 51. 51, 510. Já passa, pessoal. Ok? Então, a minha conta correta aqui é o 5. Vai ser 5, 425. Vai sobrar aqui 55. Eu vou colocar uma vírgula para continuar a conta. Eu não vou continuar a conta. Por quê? Porque vai dar um número quebrado. 5, alguma coisa voltas. Quantas voltas completas ele dá? Não são 4, não são 6, são 5. Ele vai completar 5 voltas na pista e vai ter um tempinho para andar mais um pedaço da volta, mas ele não vai chegar a completar. Se ele completasse, a resposta ia aparecer aqui 6 e não 5. Então, voltas completas que ele dá na pista são 5 voltas completas. A alternativa C de corrida. Ok, pessoal? Tem alguma dúvida da galera aí? Boa, não, só ressaltando aqui de novo, Tairon falou novamente, dá 5 voltas e sobra algum tempinho para ele ainda. É isso aí, Tairon, corretíssimo. E o Hugo Braz falou 5 porque ele pede volta completa, que foi exatamente o raciocínio que você falou. Então essa aí o pessoal tá mandando bem, resolveram, tá tudo em ordem. Essa aí, o pessoal marcou um golaço. Então eu vou chamar o Bruno para a última questão da nossa aula de hoje. Beleza, pessoal, vamos para a saideira. E lembrando, pessoal, não esqueçam do desconto da nossa aula online, hein? 50% lá na página da Nova. E não esqueçam também do link com as aulas grátis que está aparecendo aí no Facebook de vocês. Não vamos esquecer, não. Próxima, nossa saideira, que é uma questão relacionada aí, pessoal, com áreas, que é uma coisa que cai bastante também, tá? Então vamos ler o enunciado. O enunciado diz: um construtor comprou 2 terrenos, A e B, ambos retangulares. Então tá aí desenhado os terrenos. O terreno A tem 25 metros de comprimento, está indicado aqui, e sua largura tem 2 metros a mais que a largura do terreno B. Então ele chamou a largura do terreno de X e aqui colocou X mais 2. O enunciado já está até adiantando para a gente. E o comprimento do terreno B é 4 vezes a medida da sua largura. Também já colocou aqui. Conforme mostram as figuras, perfeitamente fora de escala aí. Sabendo que o perímetro do terreno B tem 10 metros a mais que o perímetro do terreno A, é correto concluir que o perímetro do terreno B em metros mede quanto? Então, pessoal, aqui é aquela questãozinha padrão, áreas e perímetros. Então, vocês têm que lembrar que a área de um retângulo é base vezes altura. Perímetro não vai ser base mais altura. Você tem 2 bases e 2 alturas. E perímetro é a soma de todos os lados. Então, o que a gente vai fazer aqui para encontrar o perímetro do terreno A? Vou escrever aqui, pessoal. O perímetro do terreno A, vou chamar de PA, vai ser o quê? Vai ser x mais 2, mais 25, mais x mais 2 e mais 25 de novo. Por quê? Eu preciso dar uma volta completa no retângulo. Então, somando tudo, vai ser o quê? Vai ser 2 vezes o x mais 2, ele aparece 2 vezes, mais 2 vezes 25. Tá certo? 25 2 vezes, x mais 2 2 vezes. Então, PA vai ser 2x mais 4, eu abrindo os parênteses, mais 50. Então, PA, 2x mais 54. Então, esse é o perímetro do terreno A. Tá em função de x, porque eu não sei quanto vale x ainda. Para o terreno B, o que a gente tem? A gente tem x, 4x, x e 4x de novo. Então, eu preciso dar uma volta completa. Então, vou escrever aqui, pessoal, ó. Um pouco aqui do lado. Devia ter feito A e B, mas vocês conseguem entender tranquilo. Perímetro em B vai ser o quê? X mais 4x mais x mais 4x. Então, estou resolvendo de 2 jeitos aqui.
ou eu multiplico as medidas por 2 e resolvo, como eu fiz no A, ou no B aqui eu coloco todas as medidas encontradas e somo tudo. Então, meu PB vai dar quanto, pessoal? 10x. E aí, o que o enunciado fala? Ele diz, por que a gente calculou o perímetro? Porque o enunciado diz que o perímetro do B tem 10 metros a mais que o perímetro do A. Ou seja, se eu fizer PA mais 10, eu encontro o quê, pessoal? Eu encontro PB. Foi isso que o enunciado falou pra gente. Que o perímetro em A, somado 10, dá o perímetro em B. PA e PB eu substituo pelas formulinhas que eu encontrei, para chegar numa equação de primeiro grau e achar x. Então PA fica quanto? 2x mais 54, que é a nossa formulinha aqui, mais o 10 dessa equação que a gente encontrou aqui. Isso é igual a PB, que é 10x. E agora isso aqui é uma equação de primeiro grau, a gente resolve a equação de primeiro grau do jeito padrão. Isola x de um lado, o número do outro, e depois passa o número que está multiplicando pelo x dividindo. Então, passando o 2 para o outro lado, a gente fica com 54 mais 10 dá 64, igual a 8x. Aqui, pessoal, lembrando a equação de primeiro grau, não importa a ordem. Se está 64 e 8x aqui, eu posso inverter sem problema nenhum. Fica 8x igual a 64. Como é uma igualdade, eu só estou trocando de lá, eu só estou espelhando a equação. Aí eu passo o x dividindo. X é igual a 64 dividido por 8. 8 vezes 8 é 64, né, pessoal? Então quanto deu meu x? 8 metros. Só que foi isso que o enunciado perguntou? Não foi. O enunciado perguntou o quê? Quanto é o perímetro do B? Então ele quer PB. Então a gente encontrou o x para poder substituir aqui na fórmula do PB e encontrar. Então quanto vai valer meu PB, pessoal? Vou colocar aqui em verde. PB é igual a 10 vezes 8, que é igual a 80 metros, porque a gente está falando de perímetro, é uma medida de comprimento. Nossa alternativa B de bola aqui. Então, qual que é o conceito, pessoal? Calcular os dois perímetros em função do x, seguir o que o enunciado falou, que um mais 10 é igual ao outro, achar o x e depois obter a resposta. Uma variação desse exercício era perguntar exatamente o valor de x, então você já encerraria aqui no 8. Como ele pediu o perímetro em B, você substitui e acha 80. Se ele pedisse o do A, você substituiria 8 aqui e PA daria quanto? 70, que é exatamente 10 a menos que o PB, que deu 80. Tá certo? Pessoal, dúvidas, João? Dúvidas não, teve um pessoal que já falou que tinha resolvido essa questão, o pessoal resolveu certo. Deixar uma dica aí para quem essas questões que envolvem perímetro e área, essas bancas, tanto para Bahia quanto para São Paulo, Paraná, adoram comparar duas figuras, dois terrenos, duas áreas. Para o pessoal de São Paulo, da PM de São Paulo, a VUNESP, então, ela é fã número 1, ela dá like 1000 vezes em questão assim, ela adora a questão para comparar duas áreas, dois perímetros com duas figuras. Fiquem atentos com questão assim, que pega os últimos concursos, vocês vão ver que sempre aparece uma questãozinha para resolver assim. E normalmente eles facilitam, né? Eles colocam ou dois retângulos, ou dois círculos, ou dois triângulos. Eles poderiam complicar um pouquinho, comparar um triângulo com um retângulo. Mas não tem problema, porque perímetro é o quê, pessoal? Somar os lados. Então você calcula o perímetro de uma figura A, de uma figura B, não importa qual que ela seja, tá certo? Então boas dicas aí, parabéns pro pessoal que se adiantou. Chega aí, João, vamos encerrar a aula então? Pessoal, valeu, galera. A gente queria agradecer demais aí a presença de vocês, a gente viu uma audiência muito boa. Pessoal acompanhando com a gente a resolução das questões, interagindo, tirando dúvidas. Desculpa aí pelo sinal que caiu, mas a produção novamente restabeleceu rapidamente. Dedicar essa aula a eles aqui que estão batalhando aqui nos bastidores para fazer a coisa acontecer, tá certo? Então sigam seus estudos aí, não esqueça do desconto aí de 50% e caso queiram complementar, obviamente tem um material escrito aqui com muitos exercícios, tá certo? Então vejo vocês numa próxima videoaula, acompanhem sempre o Facebook e não esqueçam de curtir nossa página, tá certo? Quer encerrar aí, João? Fica com você. Só dar um abraço pro pessoal que acompanhou a gente aí, obrigado pela interação, não percam esse curso online, o pessoal perguntou como que é o curso. São aulas gravadas de todo o edital, você não vai perder um tópico só. É a chance que você estava precisando, incentivo para começar a estudar hoje, agora aí, na tela do seu computador. Pessoal, obrigado e até a próxima aula ao vivo. Valeu, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.